Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal e essa é mais uma edição do quadro Tô na Bíblia. Bom galera, para a palavra de hoje eu separei uma reflexão bem breve e o que eu tenho para trazer é algo relacionado à nossa fidelidade. A gente está vivendo um momento em que a gente não pode estar perto de todas as pessoas que a gente gosta, mas é um ótimo momento para a gente estar perto de Deus e se aproximar mais ainda dele e continuar sendo fiel à sua palavra. Pensando nisso, eu refleti e pensei e trouxe alguns personagens, algumas pessoas da Bíblia que se permaneceram fiéis, embora a situação não fosse favorável a isso. E a primeira pessoa que eu trouxe, o primeiro personagem, foi Noé. Noé estava numa situação muito complicada. Ele ouviu o chamado de Deus e ele precisou construir uma arca, além de alertar o povo contra os seus pecados e contra tudo de mal que estava acontecendo. Se imagine na situação de Noé. Noé estava sozinho, fazendo uma construção que era algo quase que miraculoso para a época, lutando contra uma sociedade que não acreditava em nada do que ele fazia, nem do que ele dizia. E a gente precisa entender que Noé foi um homem escolhido por Deus. E na história a gente aprende a importância da fidelidade e o quanto Noé se manteve fiel, mesmo em situações que eram muito difíceis. Outra coisa que a gente pode observar é a obediência de Noé. A situação que ele vivia não era nem um pouco fácil. Viver sozinho naquela época, sabendo do que ele sabia, escutando o chamado de Deus, lutar contra uma sociedade em que ninguém acredita em você, não é fácil. A gente está vivendo um momento muito complicado, mas o momento de Noé talvez fosse bem mais complexo do que o nosso. E mesmo assim Noé se manteve fiel. E ele teve fé na palavra e na voz de Deus. Outra pessoa que a gente vale destacar, e é uma pessoa que a Bíblia fala muito pouco, mas que é muito importante, é Ana. A história de Ana é narrada brevemente na Bíblia, no capítulo 2 de Lucas, nos versículos 36 ao 38. E ele diz o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que estavam e esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos observar a história dessa mulher. Ela foi casada durante 7 anos, perdeu o marido e se manteve fiel e vivendo a palavra de Deus, sendo obediente, pelo que a Bíblia narra, até os 84 anos de idade. A gente imagina na época as dificuldades que ela passava, tudo que ela enfrentava. E ela se permanecia, como a Bíblia diz, noite e dia em jejum e oração, adorando a Deus, sendo fiel, sendo obediente à palavra de Deus. E mais do que isso, como se não fosse suficiente a dificuldade de ela viver todos esses dias adorando e vivendo a Deus, ela também encorajava as pessoas que buscavam a Deus naquele monte, naquela terra de Jerusalém, encorajando essas pessoas a também seguirem a Deus, a serem fiéis, a adorarem a Deus. E isso é muito importante nesse momento. Sempre é importante. A gente está num tempo em que servir a Deus não é fácil. E a gente, como igreja, a gente necessita dessa união e desse encorajamento para que a gente prossiga na palavra de Deus firmemente, sem falhar. E a própria Bíblia narra que 2 são melhores do que 1, porque quando um cair, terá o outro para lhe levantar. O terceiro personagem que eu trouxe foi um personagem, na verdade uma pessoa da Bíblia na qual eu gosto muito, que se chama Jó. E ele, para mim, é o exemplo de fidelidade, de perseverança, de fé, de confiança na palavra de Deus.
Jó passou por muitas dificuldades. Jó era um homem extremamente rico que perdeu tudo, literalmente tudo, do dia para a noite. Jó perdeu os seus filhos, suas posses, seus animais, suas casas, seu dinheiro, mas ele não perdeu o mais importante. Ele não perdeu a sua fé em Deus, ele não deixou de acreditar em Deus e ele não deixou que a sua fidelidade fosse abalada pelas dificuldades que ele enfrentou. Jó foi um grande exemplo de fidelidade. E além de um exemplo de fidelidade, a história de Jó também nos traz uma lição muito importante, que é o resultado da perseverança e da sua fidelidade em Deus. Talvez você não vai ser recompensado como Jó foi naquela época, mas a graça, a misericórdia de Deus e a salvação é o maior resultado da nossa fidelidade e o maior presente que a gente pode receber. Se a gente continuar pensando, o que a gente pode tirar é que existem alguns fatores que são importantes para a nossa fidelidade e que eles devem ser seguidos, porque eles se repetem nesses personagens. Todos eles tiveram essas características e eu separei 5 características que são comuns a todos eles e que a gente deve seguir para que nós possamos manter a nossa fidelidade. A primeira característica é escolher e decidir. Escolher a Deus e decidir seguir a Deus é algo muito difícil. Talvez você vai ter que enfrentar muitas coisas difíceis para poder assumir essa responsabilidade. Talvez até lutar contra a sua família ou coisas muito grandes que você dá muito valor. Mas saiba que escolher a Deus sempre é a melhor opção. A segunda coisa é orar constantemente. Orar é a nossa conversa com Deus. É ali que a gente passa o que a gente está sentindo para Deus, as nossas necessidades e tudo que a gente precisa. E isso é muito importante quando a gente decide se aproximar de Deus, ser fiel a Deus e criar um relacionamento com Deus. É ali que você precisa colocar para fora tudo que você quer, tudo que você está sentindo, a hora de você literalmente conversar com Deus. Estudar as Escrituras. Se orar é importante, estudar as Escrituras é tão quanto orar. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você fala com alguém, a gente espera uma resposta. E normalmente essa resposta vai vir das Escrituras. Por isso que é tão importante orar e ler as Escrituras. Não só ler, mas estudar. A Bíblia é um livro que a leitura não é suficiente. Você precisa estudar, você precisa meditar e mais do que tudo você precisa viver o que ela prega. O quarto ponto é agir com fé. Esse é um ponto muito difícil, porque às vezes na teoria as coisas são muito fáceis, mas agir com fé é um desafio que a gente vive todos os dias. Não só viver com fé dentro da igreja, mas viver com fé na sua faculdade, viver com fé no seu trabalho, viver com fé na bênção e também viver com fé nos momentos difíceis, que é o que a gente está fazendo agora. E por último, é insistir no caminho escolhido. Quando você escolhe a Deus e você decide seguir a Deus, muitas dificuldades vão aparecer, como apareceram na vida de todos esses personagens, na vida de Ana, na vida de Jó. Então, a gente precisa ter determinação e insistir, sabendo que Deus sempre é a melhor escolha. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça ser um sacrifício, saiba que escolher a Deus é sempre a melhor escolha e se manter fiel a Ele vai te trazer o melhor resultado sempre. Então, eu quero deixar com essa palavra é um incentivo para você continuar sendo fiel, buscar a Deus mais e mais. E se você que está assistindo ainda não teve uma experiência com Deus, eu te convido a ter essa experiência. Saiba que vale a pena conhecer e seguir a Jesus todos os dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, compartilha nas redes sociais, deixe seu comentário do que você achou aqui e até o próximo vídeo.